Eu já Luizão, aí, vou boa emendar tarde. também. Posso emendar aqui meu assunto? Opa! Manda ver. Então vamos voltar à imagem aqui. Outro carinha um pouquinho mais antigo aí. Quem Hum, seria este? Até, olha só que engraçado o bigode e o cavanhaque dele, né? Esse seria, bom, é o nascimento aí dia 15 de outubro, só que de 1608, né? A gente está falando de quase 200 anos antes aí de Dom Pedro, há 414 anos, nascimento em Roma do inventor, físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, inventor do barômetro, que vamos falar dele já já, né? Nessa imagem aqui vocês veem um quadro dele e, por curiosidade, um selo comemorativo, né, com a imagem do Torricelli, só que da União Soviética, de 1959. Pois é, CCCP, Né? né? Ele é italiano, mas tentou uma homenagem lá na União Soviética. Você vê que é uma importância dele na ciência, além de fronteiras, né? Ele foi notável. aluno de ninguém menos que Galileu, né? Olha só, ele foi aluno de Galileu. nossa. E depois que Galileu morreu, Torricelli foi apontado para ser seu sucessor como matemático oficial do Grão-Duque Ferdinando II e dono da cadeira de matemática da Universidade de Pisa. Temos aqui uma imagem de um pátio interno da Universidade de Pisa, só para contextualizar, e um selo da universidade também dada por um dos papas da época, lá em 1343. Veja como é antiga essa universidade, né? Bom, qual que é a história aí que leva ao barômetro, né? Que vai servir de gancho aí para historinhas aí do nada, né? Como assim do nada, né? Bom, desde a antiguidade, época de Aristóteles, né? 2000 e tantos anos atrás, o pessoal acreditava que o ar não tinha peso. Era alguma coisa totalmente etérea, sem peso nenhum. Mas tinha uns fenômenos aí que não se encaixavam nessa explicação. Por exemplo, bombas, né, de água, que tentavam puxar água para cima para levar para um prédio, para um castelo, para o que seja, não conseguiam puxar além dos 10 metros, mais ou menos. Não puxava. Chegava nos 10 metros, caía a água toda, né? Bom, desde a antiguidade achava-se, Aristóteles achava que a natureza tinha horror a vácuo. Não tinha como existir vácuo, né? Mas achava-se, inclusive, que era a força do vácuo que puxava essa água para cima, no caso da bomba de sucção, né? E que a 10 metros a água ficava muito pesada e caía. Mas Torricelli não concordou muito bem com isso, não, né? Ele discordou disso. Galileu já estava meio desconfiado de que a natureza não é que não tinha horror da vácuo, mas não gostava muito, né? Tanto é que quando passava dos 10 metros ficava um trechinho que parecia um vácuo ali antes de desabar tudo, mas daí desabava tudo a água, né? Aí Torricelli quis demonstrar que não era a força do vácuo que puxava a água para cima, e sim o peso da atmosfera, ou seja, o ar teria peso, esse peso empurrava a superfície da água e empurrava para dentro do cano, e até 10 metros só, porque esse era o peso da água, seria o peso da atmosfera em cima daquela superfície da água, né? E equilibrava, né? Só que tinha um detalhe, né? O pessoal já achava ele meio esquisitão, achavam que ele era meio que um bruxo, ele não queria fazer experimento, né, da porta para fora, colocando colunas de 10 metros aí para puxar água para fazer experimento, né? Então ele calculou o seguinte: bom, tem um mercúrio que é líquido à temperatura ambiente, é um metal que é líquido na temperatura ambiente, só que ele é 13 vezes mais denso que a água. Então, na hora de você puxar, né, succionar o mercúrio para cima, eu não precisaria de 13 metros, de 10 metros. Né? Como é 13 vezes mais denso que a água, eu precisaria de 1/13 dessa altura. Ou seja, ele calculou que um pouquinho menos que 80 centímetros seria o suficiente, que já cairia, o mercúrio não conseguiria. Então ele conseguiu fazer o experimento dentro de casa, escondido de todo mundo, usou um tubo de 1 metro, né, colocou mercúrio, virou, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, um videozinho para vocês entenderem, e aí o mercúrio desceu 76 centímetros e deixou ali 24 centímetros de vácuo. E foi o primeiro cara que conseguiu fazer vácuo durável na história, né? Porque antes caía a coluna d'água e durava, sei lá, segundos aquilo ali. E aí com o mercúrio ele é mais denso, ele, né, pela capilaridade toda, não caía e ficava o vácuo ali. E isso, né, foi dar um monte de
como é que chama? De implicações na ciência que até o Roberto vai explorar, né? Mas com isso foi criado na prática o barômetro, né? Eu vou mostrar agora o videozinho para ilustrar esse conceito aqui da experiência deles, né? Cadê? Atenção, um videozinho bem rapidinho. Torricelli filled a glass tube, open at one end, with mercury. Then, closing off the open end with a finger, he tipped the tube upside down and lowered it into a basin containing more mercury. He observed that the column of mercury descended only partially, stopping at a height of around 76 centimeters. Torricelli was convinced that the space created by the descent of the mercury in the tube was empty, and that the force holding up the column consisted of a pressure exerted by the air on the mercury in the basin. É isso. É isso daí. Fez esse experimento, aqui está novamente o desenho, né? O mercúrio desceu por causa do peso da atmosfera, né? E você tem variação disso, inclusive, em cada localização que você está, né? Dependendo se você está em locais mais altos. Então, Roberto acho que vai puxar esse gancho, mas exatamente, se você subir e descer na altitude, o peso da atmosfera muda, e isso vai dar um efeito barômetro. Mas eu vou deixar para o Roberto falar depois. Você vai falar um pouco mais disso, né, Roberto? Posso falar um gancho agora? Assim, rapidinho? É assim, eu fui escoteiro quando eu era moleque, né? E uma das coisas que a gente aprendeu era, para prever o tempo, você olhava no horizonte. Então, você olha no horizonte distante e você vê se os objetos estão mal definidos, é porque a quantidade de ar que tem na atmosfera é grande. Então, as coisas ficam meia fuzzy, meia embaçadas. Se as coisas estão muito bem definidas, é porque a atmosfera está baixa, a pressão atmosférica está mais baixa. A gente consegue enxergar isso. Então, um dia que está chuvoso, você pode observar que uma distância longa, as coisas estão mais nítidas. Isso é sinal que a pressão atmosférica está mais baixa. Então, você consegue medir assim, pequenas variações só olhando, né, o horizonte e vendo os objetos. Né? E quando a pressão está baixa e a temperatura está... A pressão abaixando e a temperatura abaixando, a chance de chover é maior. Então, isso era um a umidade aumenta, né? A umidade tende a aumentar também, né? Porque baixa a temperatura, aumenta a umidade relativa, né? E se aumenta a pressão, aumenta mais ainda a umidade. Condição para chover, porque às vezes tem nuvem, mas não chove. É só você olhar assim e você fala, tem nuvem, mas não vai chover. Enfim, então é só uma dica, só um comentário aí. Bacana. O Arada tá entrando ali O Arada tá entrando de cabeça ali também no tema, né? Tá filosofando aqui, né? E só o vácuo tem o nada. Exatamente. Só para completar a história de Torricelli, ele também não fez só isso, tá? Ele teve outras importâncias aí na ciência, né? O Roberto vai pegar o gancho do barômetro e seguir em frente, do nada, né? Mas, além disso, ele descobriu a lei de Torricelli sobre a velocidade de fluidos em aberturas, o princípio de Torricelli sobre o equilíbrio dos corpos. Ele estudou também o movimento dos projéteis, criando a parábola de segurança, e foi o primeiro a dar uma descrição científica da causa dos ventos. E, além disso, ele descreveu um negócio chamado trombeta de Torricelli. Vou colocar aqui na tela, que é só interessante essa trombetazinha. É hipotética, né? É uma figura derivada de uma equação exponencial 1 sobre x, que você gira no eixo e você tem essa corneta. O que tem de interessante nessa corneta? Que se você for calcular a área da superfície dela, ela é infinita, mas o volume dela é finito. Veja, é um sólido que tem uma área, superfície externa infinita, mas o volume é finito. Né? Também é chamado de trombeta de Gabriel. Ele calculou isso antes do cálculo, antes da existência do Newton, né, ter publicado o seu princípio matemática. Né? Mas o volume é finito porque na pontinha fina ali você começa a desprezar valores muito pequenos, não é isso? Não, mas é que a soma da progressão geométrica ela faz tende a convergir, né? É uma loucura isso. Não me peça para explicar isso, não, tá? Eu só você faz por cálculo integral isso daí, né? Provavelmente. Ele não fez isso porque não existia ainda, né? O cálculo integral. Ele usou outro método.
você tem o cálculo integral e tem o limite, né? Deve ser por aí. Eu nem me atrevo. Eu fico por aí também, né? Agora, só para também finalizar, como a gente está falando sobre pressão, né, e realmente o barômetro lida com a medição da pressão, uma unidade de pressão chamada TOR, TOR, né, na verdade com 2 R's, né, que seria a abreviação de Torricelli, foi criada em sua homenagem. E essa unidade TOR é definida como sendo 1/700º da pressão atmosférica. A ideia é que originalmente era para ser a pressão de 1 milímetro de mercúrio medido a 0 graus. Tá? Então, só que essa unidade não está no sistema internacional, mas ela foi criada em homenagem a ele. Outras unidades de pressão comumente encontradas por aí são o Pascal, que é sim a unidade oficial pelo sistema internacional, que equivale a 1 newton de força por metro quadrado de área. Mas tem algumas outras unidades que vocês podem ouvir por aí, inclusive na área de pressão de pneu, esse tipo de coisa, como, por exemplo, o bar. O bar é uma unidade que vale 100.000 pascais, ou 100 quilopascais. Tem o AT, que esse eu não conhecia, mas equivale a 1 kg-força por centímetro quadrado, que equivale a 98.000 e uns quebrados pascais. Tem o ATM, que seria a atmosfera, que equivale a 760 tors, ou 101.325 pascais. Tem o próprio TOR, que é 1 milímetro de mercúrio, que equivale a 133,32 pascais. E o libra-força por polegada quadrada, usada, né, provavelmente na Inglaterra, né, no sistema imperial, que equivale a 6.894,76 pascais. Então, para quem... Esse é o do pneu. Tem o libra e tem bar também, né? Às vezes você vê em bar os pneus, né? O libra-força por polegada quadrada e bar. Então é isso aí. Tudo isso é unidade de medição de pressão.